estamos aqui mais uma vez para conversar entre nós e com quem estiver nos assistindo sobre temas do mundo jurídico que refletem para todos e de uma forma que seja legal. Então, dando nossa contribuição aqui com o tema do momento chamado ESG. O que é isso? Você sabe o que é? E aí, o que é? O que é ESG? Eu sou Sara, advogada. Isa, advogada, também. Tudo bom? Meus amores, tudo bom? Tudo bom, Sarinha Peu? Pedro, advogado, mentiroso e o que mais? Que mentiroso, Pedro. Jamais. Se tem uma coisa que ele não é mentiroso. Esse Pedro, ele é artista, viu, gente? É porque nos bastidores vocês não sabem quem é Pedro. Ai, ai. Não conte não, pelo amor de Deus. Mas a gente vai falar de assunto sério. Sério, bora. Então, minha gente, todo mundo está ouvindo aí falar SG pra cá, SG pra lá. E o que é isso? Então, eu vou jogar agora meu inglês para dizer que essa sigla significa Environmental, Social and Governance. Arrasou. Deu certo? Traduza, bora traduzir. Ambiental, social e governança, né? Então, ESG nada mais é do que um conjunto de práticas e de políticas que tenham um olhar voltado para a preservação do meio ambiente, para o social, inclusão e responsabilidade social, de modo geral, e também de governança, né? Que quer dizer o quê? Critérios de transparência, de práticas de gestão com modelos, né? Que sigam um padrão, padronizados. Então, basicamente, é isso, né? E aí eu já venho com o quê? Com notícia polêmica, porque eu sou dessas. Lá nos Estados Unidos, de 2020 até 2024, está crescendo assim, entenda, crescendo, mas né, ainda bem incipiente e espero que continue, um movimento anti-ESG. Porque eles dizem que essa mudança de paradigma, ela atrapalha. E aí, em 2020, 13 empresas se uniram com esse propósito. E em 2024, a gente já tinha 82 empresas que estavam assinando esse manifesto anti-ESG. Como assim atrapalha? Não é uma questão que busca fazer uma integração do ser humano, da empresa, da propriedade, de tudo isso, do meio ambiente, do governo, da governança, por assim dizer, trazendo um empecilho, eu não entendo. Muito pelo contrário. Pois é, eu também queria entender. Aquele tipo de movimento, Sara, que a gente não entende, sabe? Vejam o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul nesse momento, né? Então, isso parte de você ignorar o impacto, né, das ações do homem na natureza. Então, assim, não quer dizer que você vai parar de fazer suas atividades, né? A gente, pegando como exemplo uma empresa de mineração. Sim. Claro que ela vai fazer a mineração. Sim. Mas, evidentemente, ela tem formas de fazer. E outra coisa, além de ter formas de fazer, existem formas de compensar. O empresário pensa assim, tá na lei, né? Porque, assim, existe uma mentalidade de só querer fazer determinadas mudanças a partir de uma legislação que obrigue. Mas não existe uma lei que obrigue as empresas a adotarem práticas ESG. O que existe é um estímulo que vem vindo também internacionalmente para que haja esse olhar sobre esse tipo de prática e de política. Inclusive, estão alinhados às ODS, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Exatamente. Agora, o ideal é ótimo. O interessante é, gente, se a gente não cuidar disso, a gente vai morrer. A gente tem que ter noção, assistia sempre um filme, acredito que, não sei se todos já viram, Cruzada, em que tinha uma frase fantástica, que era que homem é o homem que não muda o lugar em que está. Pois é. Então, qual a nossa responsabilidade para com o outro? Qual a nossa responsabilidade para com o meio ambiente? Qual a nossa responsabilidade para com o universo, por assim dizer? E hoje a gente está vendo o mundo nos castigando, o próximo nos castigando, tudo nos castigando, porque nós esquecemos a ideia de nosso dever para com o externo. Sim. Estamos na ideia, né, da era dos direitos, em que todo mundo tem direitos, e a gente não reflete um pouco sobre essa questão dos nossos deveres, o que nós fazemos, o que precisamos fazer, né? Nossa responsabilidade enquanto pessoa para com a sociedade. E enquanto empresa também, né? Até mesmo porque está na Constituição que a empresa tem que ter uma função social. E cadê ela? E assim, as pessoas acham que essa implementação, né, dessas práticas, ela vem prejuízo. Porque se pensar, vou gastar dinheiro com isso. Gente, elas vêm em benefício. As empresas que praticam, elas já, né, comprovadamente visto que elas têm um ganho
de vários aspectos, reputacional, até mesmo financeiro, né? Existem linhas de crédito exatamente, exclusivas para empresas que têm políticas ESG. Exatamente. Então, assim, a gente só vê coisas boas sobre isso. Eu não entendo realmente essa resistência. Eu mesmo tentando, né, fazer minha parte para com o mundo, né, só adquiro uma certa linha de produto, não vou dizer que não estão patrocinando. Podem patrocinar a gente, que a gente vai. Que promete que a cada produto comprado eles plantam uma árvore. Então, isso me traz esse conforto de adquirir esse produto no intuito de estou contribuindo para que o mundo seja um mundo melhor, para o futuro, para meus filhos, para meus netos, para os seus filhos, para seus netos. Então, isso faz com que esse produto tenha um valor agregado. Essa questão dessa preocupação de que não se envolve com questões de corrupção, essa questão de que se envolve com questões ambientais, essa questão de se envolver com questões humanas, tudo isso agrega. Então, eu quero fazer parte desse movimento. E quando eu quero fazer parte desse movimento, eu pago por isso. E aí você está falando do quê? Do ganho reputacional. Exatamente. Isso. Existe também já comprovações que as empresas que adotam práticas inclusivas reais e não aquela só de aparência, só para cumprir cota, para cumprir tabela, elas têm melhores resultados. Então, essa diversidade dentro do ambiente corporativo, isso a gente está falando do aspecto do S, né, o social, que está relacionado justamente ao cumprimento das legislações trabalhistas, né, dos políticas de diversidade e inclusão, que elas têm melhores resultados financeiros, né? Inclusive, melhora seu retorno, né, sua lucratividade. Em relação ao ambiental, o que a gente vê, né, na maioria dos casos, não existe um pensamento, um olhar para frente. Aí o que Pedro falou foi, eu quero preservar para gerações futuras. A gente pensa assim, eu já estou aqui, daqui a X anos eu vou morrer, 100 anos, né? Thaís diz que é até 120 que ela vai viver. Coitado do Luciano. Eu vou viver, meu bem. Agora veja. Então, a gente vai preservar para gerações futuras, né? Então, assim, a gente tem que pensar para frente, né? Na preservação do planeta como um todo. Nas nossas casas, a gente tem como fazer também, né? Redução de resíduo. Tudo isso são práticas de ESG domésticas. Tão bonitinho, minha filha, há 5 anos na escola, fazendo reciclagem, eles fazendo separação de lixo, ela me explicando como é. Eu acho bonitinho, né? A educação também sendo um vetor que trata do meio ambiente e também da inclusão, né? Que é o que não deixa de ser dito pelo ESG, e trazendo esse viés social também, né? E a transparência é importantíssimo para que você comprove que realmente você está fazendo isso. Então, tem empresas que buscam essa preocupação, a questão do racismo, né? Porque o que é o racismo? Né? Tirar do outro a condição de ser humano. E isso daí não pode ser tolerado. Então, quando você verifica políticas e programas empresariais buscando enaltecer, fortalecer e dar visibilidade para esse tipo de ação, você verifica que o mundo ainda tem uma esperança e eu quero fazer parte desse movimento. Você está muito esperançoso. Eu vou trazer um dado da MZ Estudos que diz que 73,42% das empresas adotam a ESG. Eu acho, aí é achismo mesmo, chute, que elas dizem que adotam. O que é que vocês acham? Etai, eu acho o seguinte... Eu até acredito que essas empresas todas possam adotar práticas de sustentabilidade, certo? Quando a gente está falando de política de ESG, tem gente que fala vamos falar português, português. Mas português não siga inglês, né? E também dificulta a popularização da coisa. Mas assim, vamos lá. Então, as empresas que elas dizem que elas têm práticas de sustentabilidade, eu acredito que elas até tenham. Mas a coisa é de forma desordenada, Sim. Não concentrada, né? Então, elas podem ter algumas práticas. O que eu não acredito é que elas tenham, de forma estruturada, uma política e um conjunto de normas voltadas ao atendimento, tanto do E, quanto do S, quanto do G. Né? Porque, assim, o que a gente vê, uma maior pressão para a implementação dessas políticas, e aí tem uma cobrança, Sim. Nas grandes empresas, nas SAs, nas empresas que estão nas bolsas de valores. Exatamente. Né? Porque aí tem o controle dos acionistas, dos sócios, tem o valor de mercado das ações. Então, e aí o ESG traz, né, um retorno, Exatamente. Porque tem um retorno de mercado internacionalmente considerado. Então, vai melhorar
a imagem. Sim. Então, as grandes empresas, sim. Mas e as grandes empresas que não estão na Bolsa? Porque existem muitas, né? Também, que são, do ponto de vista até de faturamento expressivo, né? De empregabilidade e tudo mais. Então, eu acredito até que existam práticas, né? mas elas precisam ser melhor organizadas e melhor estruturadas. Especialmente a parte do ambiental, né? Eu acho que o pessoal tem esse discurso. Né? O social, mais ou menos, a parte de governança é que eu já acho que para as empresas menores é menos aplicada. É mais complicado, né? Porque existe um regime centralizador ali de práticas, né? Enfim. Eu acho... Eu entendi o que você falou e concordo. Talvez minha questão seja que as pessoas não entendam de fato o que vem a ser essas siglas, né? Porque quando a gente fala de inclusão, a gente não está falando da existência, por exemplo, de uma pessoa com deficiência, ou de um negro, uma mulher num cargo de chefia, por exemplo. A gente está falando de ter condições, né, para se desenvolver de forma ampla, enfim. E a gente ainda tem, né, um mercado de trabalho nessas empresas bastante voltado para o homem branco, cis, enfim. Claro que eles também têm acesso à educação, né? Apesar de que hoje em dia a maioria das pessoas que estão na universidade são mulheres. Mas a gente ainda vê, né, um preconceito muito grande nesse sentido. Então, assim, realmente é uma mudança de cultura, né? A gente tem que pensar. E por isso a esperança é importante. Porque você mudar. Eu não sou desesperançosa, não, amigo. Mas porque também assim, veja bem. A gente tem que, né, puxar o pé. Eu acho que tem muito a ver com, como a Sara falou, né, com a exigência de fora, externa, mas eu acho também que tem a ver com o incentivo estatal, do incentivo que tem, mas assim, né, o melhor... mas nem sempre, né? Nem sempre, exatamente. Então, e também uma cobrança social, né? É isso. Então, assim, eu entendo que precisa popularizar mais esse ESG. Então, até essa sigla americana, ela fica de difícil compreensão. Uma das coisas, quando a gente idealizou esse podcast, que eu pensei foi justamente como é que a gente leva para o maior número de pessoas possível o entendimento sobre aquilo que a gente está falando, né? Pra gente não ficar aqui reproduzindo juridiquês, o que tá na lei, o que não tá. Então, eu acho que falta pro ESG. Muita gente ainda não sabe o que é. Empresários não sabem, quanto mais as pessoas. Gente, empresário não é pessoa, não? Não, assim, mais ou menos. Nem não sempre. Sei, né? Então, assim, a gente precisa buscar isso aí, porque a pressão social é importante. Sim. Sem a pressão social, não tem mudança. Mas para a pressão social é necessário ter um entendimento a respeito disso. O que é que vamos reivindicar se a gente não sabe o que está reivindicando? Eu acho que essa popularização realmente é uma boa ideia, assim. Eu acho que dá para a gente conversar, né? Trazer uns tópicozinhos. E se a gente mudar agora essa sigla ESG para o bairro? ASG. ASG. E a ESG, o pessoal do Recursos Humanos vai reclamar, que é auxiliar de serviços gerais. Então, MASG? Meio ambiente. Social. Já melhora, né? MASG. Fica a dica. Pronto. Fica a dica. Gente, por favor, mudem a sigla para MASG. Não, mas aí vai lembrar aquela banda, né? A IMCA. Não. O que é que tem, Pedro? É porque o povo decora. É o W, pô. Gente, o papo tá bom, mas a gente precisa encerrar. Para o povo não cansar da gente, né, amiga? Pois é. Acho que deu para dar uma ideia aí do que é ESG. Vamos abrir aqui um espaço aqui para o pessoal comentar. Se tiverem outras dúvidas, vamos nos colocar à disposição aí para tirar essas dúvidas. Com certeza. Foi ótimo. Obrigada, gente, pela companhia. Até o próximo. Curta, compartilhe, fale com todo mundo. E nos sigam nos nossos canais. Por favor, e assistam também a primeira temporada. Beijo, tchau.